Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Afinal, o que é união estável? Quais são as suas características e quais são os direitos dos companheiros? Inicialmente, podemos conceituar união estável como a união fática, ou seja, sem os laços formais do casamento de duas pessoas não impedidas de casar, seja de um homem e de uma mulher, que é o mais comum, seja de um homem com outro homem ou ainda de uma mulher com outra mulher, com o propósito de estabelecer a comunhão plena de vida, assumindo publicamente e mutuamente os companheiros, a qualidade de consortes, com base na igualdade de direitos e deveres. A caracterização da união estável, seja ela heterossexual ou homossexual, exige que o referido relacionamento seja público, isto é, que os participantes da referida união se apresentem publicamente como um casal. Contínuo, isto é, que o relacionamento do casal passe para a sociedade a ideia de uma entidade familiar estável. Duradouro, ou seja, que a relação entre o casal se prolongue por tempo suficiente para criar laços de dependência e afinidade entre os companheiros, observando que a lei civil não estabelece um prazo mínimo, ficando ao encargo do juiz a missão de verificar, no caso concreto, se a união durou por tempo suficiente para criar vínculo entre as partes. Finalmente, que tenha como objetivo a constituição de família. Há vários tipos de relacionamento interpessoais, tais como amizade, namoro, paquera, sexo sem compromisso, etc. Contudo, só tem potencial para se tornar união estável e assim obter a proteção do Estado aqueles relacionamentos que buscam a constituição de uma entidade familiar, cabendo, no caso concreto, ao juiz verificar se o relacionamento atingiu ou não este objetivo. Quanto ao regime de bens, os companheiros são livres para estabelecer o que lhes aprouver, desde que o façam por meio de um contrato de convivência. Não havendo contrato, situação das mais comuns, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, os companheiros irão partilhar a propriedade dos bens que venham a ser adquiridos onerosamente na constância da união. Embora a união estável e o casamento sejam institutos diferentes, eles, segundo a Constituição Federal, são iguais quanto aos seus efeitos jurídicos. Ou seja, perante a lei, as pessoas que vivem em união estável têm os mesmos direitos e os mesmos deveres das pessoas casadas, inclusive quanto aos direitos sucessórios. Na prática, a única diferença entre casamento e união estável é que o primeiro, por ser constituído por meio de um ato formal, pode ter a sua existência facilmente provada através da expedição de uma certidão pública emitida pelo cartório onde foi celebrado, enquanto que a união estável é, normalmente, muito mais difícil de ser provada, visto que, por natureza, é um instituto informal, sendo muito raramente estabelecida por meio de um contrato de convivência. Ou seja, na maioria das vezes, as pessoas simplesmente decidem viver juntas, sem tomar qualquer cuidado formal. Alerto que esta informalidade da união estável pode trazer várias dificuldades. Por exemplo, quando uma pessoa casada falece,
o seu cônjuge sobrevivente pode imediatamente entrar com um pedido de concessão do benefício previdenciário, enquanto que o companheiro ou companheira de uma pessoa falecida vai ter primeiramente que ajuizar uma medida judicial para ver reconhecida, para ver declarada a sua união estável, só depois poder entrar com o pedido de benefício junto ao INSS. O processo pode levar meses ou até anos. Verdade que nem sempre isso acontece, principalmente naqueles casos em que haja o contrato de convivência. Mas é a regra geral na maioria das vezes, infelizmente. Este é apenas um exemplo. Existem muitas outras situações em que a informalidade da união estável acaba criando dificuldades para os companheiros. Não obstante, esses tenham, como disse, os mesmos direitos que as pessoas casadas. Assim como acontece com o casamento, os relacionamentos criados por meio de união estável também acabam. Nestes casos, os companheiros podem conjunta ou individualmente procurar a proteção do Estado por meio da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, onde poderão não só requerer o reconhecimento formal da união que existiu entre eles, mas também a sua dissolução, com a partilha de bens, regulamentação da guarda e do direito de visita de filhos menores, assim como o pagamento de pensão alimentícia. Bem, por ora, são estes os fatos que desejava compartilhar. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que vou tentar responder. Se quiser saber mais sobre o Instituto da União Estável, não deixe de consultar o meu livro Prática no Direito de Família. Para terminar, você sabe que aqui no meu canal o direito é sempre apresentado de forma simples e descomplicada. Sendo assim, não deixe de se inscrever. Se gostou do meu vídeo, deixe aqui o seu like e até o próximo.